Sabe esses primeiros amores que achei na vida? Aqueles bem bobinhos de infância, sabe? E os primeiros encontrinhos na adolescência, aprender a demonstrar os sentimentos. E também as primeiras desilusões amorosas, claro. Elas sempre acontecem. Eu vi muito essas coisas acontecendo na escola, sabe? Eu adorava ser cupido dos meus amigos e ficar juntando eles. Eu juntei vários e vários casais. Mas se você perguntar sobre mim, eu vi todas essas experiências acontecendo com os meus amigos. Mas eu não podia nem sonhar em contar pro menino que eu gostava dele. Porque eu sabia que se eu contasse, a única resposta possível ia ser um fora. Fora todo o efeito rebote que isso ia causar, das piadinhas. Enfim, tanto pra mim quanto pra ele. Mas isso não é a única parte ruim. Porque o ruim, a parte ruim mesmo, é que mesmo se por uma intervenção divina fosse recíproco, não ia ser recíproco de verdade. Porque essa pessoa não ia gostar de mim. Porque eu não podia existir ainda. E aí, foi só no meio da pandemia que todo mundo achou que a nossa nova vida ia ser ficar preso em casa pra sempre. Nessa época, eu decidi tentar. Mas eu não sei o que foi que deu errado, sabe? Eu sempre me vi mulher, mas só eu. Ninguém mais. Quem sabe eu ia ser feliz em outra vida. E daí eu fui, aos poucos, entendendo o que eu achava que era o único caminho que eu tinha. Eu aceitei que eu ia ter que atuar esse personagem perfeito do mundo perfeito. Que eu ia fingir ser uma pessoa que não combinava nada comigo. E aí foi vivendo esse personagem que eu me silenciei. Por muito tempo. Só que a vida me apresentou pessoas incríveis. Incríveis. Meus amigos do fundo do meu coração, de verdade. Foi com essas pessoas incríveis que esse personagem, ele foi se desfazendo. Pouquinho a pouquinho. Até que quando eu me dei conta, pela primeira vez, mesmo sem ter um nome, eu fui ela. E aí, no segundo ano da faculdade, eu não era mais um personagem. Eu era real. E no maior dos meus privilégios, reconhecida pela minha família e pelos meus amigos. Só que só por eles, e não pelo mundo.
Até que ele apareceu. E eu pude demonstrar os meus sentimentos. E mais importante do que isso, eu fui reconhecida por outra pessoa como mulher. E tudo que a gente viveu, as noites em que a gente dormiu juntos, os abraços, os beijos, os carinhos, as fofocas que a gente compartilhou, as conversas bobas e sem sentido, fora os olhos verdes. São os mais verdes que eu já vi, de verdade. As horas que eu me perdi dentro deles foram as que eu tive certeza de quem eu era. Só que a vida não é do jeito que a gente quer, né? Quem dera fosse. Eu não soube demonstrar direito, eu acho, tudo o que eu realmente senti. Mas como é que a gente esperava que aquela Iris fosse saber? Era a primeira vez que ela tava vivendo isso. Fora que eu segui conselhos muito ruins de pessoas que eu só fui enxergar o quão mal elas me faziam muito pra frente. Às vezes não era pra ser. Se bem que olhando no futuro, eu acho que foi do jeito que tinha que ser. Pra que fosse importante e que eu pudesse me afirmar cada vez mais quem eu sou. E foi só quando acabou. Quando a cama ficou parecendo enorme, porque só tinha eu, que eu percebi que eu tive muita sorte da minha primeira experiência ter sido tão boa. Porque pra sociedade, a gente não merece ser amada. E essa é uma verdade que dói. Só que a gente não passa do fetiche das outras pessoas. A gente é boa o suficiente pra deitar na sua cama, mas nunca o bastante pra você segurar nossa mão. Mas mesmo assim, mesmo doendo, dia após dia, eu dormi. E a cama nunca foi vazia. Ela sempre foi o suficiente pra mim. E eu não enxergava isso. E eu conquistei muita coisa desde então. Eu comecei minha terapia hormonal, retifiquei meu nome. Só que no fundo, a verdade que eu não conto pra ninguém é que são nessas noites onde eu não consigo dormir que o maior tormento da minha vida começa. Que são os e se. Eles são cruéis, sabe? Será que se eu tivesse falado quanto eu gostava de você, tudo teria sido mais de um quase? Se eu tivesse me assumido pra minha família mais cedo, se lá na pandemia tivesse dado certo, será que eu seria mais feliz? Quão diferente eu seria, sabe? E se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse agido de tal forma, se eu tivesse falado tal coisa pra tal pessoa em tal época da minha vida? E se eu só tivesse sido eu, sabe? Desde o começo. Mas o eu de verdade, não o eu personagem. Será que a minha vida seria diferente? A gente nunca vai ter as respostas para essas perguntas. E é por isso que elas são um tormento. Porque elas ficam criando esses cenários infinitos de possibilidades de como as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas no fundo, não dá pra saber se teria sido melhor mesmo. Porque toda essa bagunça, todo esse caos, essas loucuras, tudo isso é, na verdade, quem eu sou, quem eu deveria ser. E eu tô ansiosa pra ver quem a Iris vai se tornar.